E hoje nós vamos começar um novo tema, e o tema tem muito a ver com aquilo que nós estamos precisando, e tem a ver com aquilo que muitos estão precisando nestes dias. O tema é: ainda há esperança. Ainda há esperança. E nós vamos buscar esperança na palavra de Deus. Porque lá em Romanos capítulo 15, versículo 4, diz que tudo que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar a fim de que tenhamos esperança. Você entendeu bem isso? Aquilo que está aí na sua Bíblia é para te dar esperança. A palavra de Deus, ela fala de muitas coisas. Ela fala de Deus, ela ensina que nós devemos ter um relacionamento com Deus. A palavra de Deus fala de salvação, ela mostra o caminho para a vida eterna. Mas dentre tantas coisas que a palavra de Deus nos diz para nos orientar, ela nos ensina a termos esperança. Porque nós estamos vivendo um tempo difícil. Muitas vezes eu já falei isso aqui, você sabe. Um tempo em que muita gente está sofrendo. Esse é um tempo de muito sofrimento. É um tempo de enfermidade. Quantos ficaram doentes? Quantos morreram? Quantos perderam pessoas queridas, amigos, parentes? É um tempo também de desemprego. Quantas empresas fecharam? Quantos perderam seus empregos? E isso tem trazido para muita gente preocupação, um sentimento de incerteza em relação ao futuro, e muitos estão desanimados. Muitos estão com o coração pesado, com um sentimento de desânimo, alguns até desespero. E o que é o desespero? É a falta de esperança. Além de todas as lutas que você já enfrentava antes, nós temos agora todo esse contexto de dificuldade, que não é só aqui no Brasil, mas o mundo todo está sofrendo. O mundo todo está passando por esse tempo difícil, por essas dificuldades. Mas é claro que antes de tudo isso que está acontecendo, você já enfrentava dificuldades, você já enfrentava problemas. Porque afinal todos nós temos problemas, porque nós vivemos num mundo que é um mundo criado por nós. Não falo assim do universo criado por Deus, mas a sociedade em que vivemos, ou as sociedades em que vivemos, elas são criações nossas. Quando o homem se afastou do seu Criador, ele decidiu fazer as coisas do seu jeito e não do jeito de Deus. Então viver nesse mundo que está desconectado do Criador é muito difícil. Por isso, certamente você já tinha lutas e continua tendo lutas, e essas lutas e batalhas estão sendo potencializadas por esse contexto todo, que você sabe e que você conhece. Mas a palavra de Deus nos traz esperança. E eu queria que você abrisse comigo hoje, no Velho Testamento. Nós vamos olhar para o livro do profeta Ezequiel. No tempo do profeta Ezequiel, foi um tempo de muita luta. Ezequiel viveu num tempo de muita tristeza. Se houve um tempo de pouca esperança, ou de falta de esperança, foi o tempo do profeta Ezequiel. Por quê? Porque Israel estava no exílio. Israel foi levado para o cativeiro. A Babilônia cercou Jerusalém, conquistou Jerusalém, destruiu Jerusalém e levou cativos
todos aqueles que pertenciam ao povo de Deus, com poucas exceções. A nação toda foi escravizada. Eles tiveram que sair do seu país forçados, como prisioneiros de guerra. E foram assentados em novas cidades. E ali eles tinham que obedecer o rei da Babilônia. A tristeza do povo de Israel, nesse contexto, era tão grande, que nós podemos ver essa tristeza retratada no Salmo 137. O que diz o Salmo 137? O povo de Israel, você imagina aquele povo sentado na beira do rio, com o olhar perdido ao longe, com saudades da pátria, saudades da terra, saudades do seu modo de vida. E o Salmo 137 diz assim: sentados na beira dos rios da Babilônia, chorávamos quando lembrávamos de Jerusalém, penduramos as nossas liras nas árvores que havia ali. Aqueles que nos levaram como prisioneiros mandavam que cantássemos. Eles diziam: cantem para nós as canções de Sião. Você se lembra, Jerusalém era construída sobre o monte Sião, por isso as canções de Sião eram as canções da terra de Israel. E os estrangeiros, os babilônios, diziam: cantem para nós uma música que vocês cantavam lá, para a gente ver como é que é. Mas em terra estrangeira, como podemos cantar um hino a Deus, o Senhor? Eu não sei se você consegue entrar na alma deste salmo. Eu não sei se você consegue perceber o coração dessas pessoas desterradas e longe da sua terra, com saudades, e o coração cheio de tristeza, porque para aquela geração era aquilo, foi isso que aconteceu. Era um tempo de calamidade, era um tempo de desastre, era um tempo em que, embora muitos confiavam que Deus iria tirá-los de lá, mas não ia ser ali para aquela geração. Jeremias havia profetizado 70 anos no exílio. Muitos que estavam ali nunca mais voltariam, a maioria deles nunca mais voltaria a ver a sua terra novamente. Então o coração daquela gente estava tomado por uma grande tristeza, por uma enorme tristeza. Talvez o próprio profeta estivesse tomado por essa tristeza e desesperança. As pessoas estavam naquele contexto desanimadas, pessimistas. Mas pessoas cheias de esperança são pessoas otimistas. Pessoas cheias de esperança são pessoas entusiasmadas. Pessoas cheias de esperança são pessoas que têm força para continuar lutando, mesmo diante das adversidades e mesmo quando as adversidades são enormes. A esperança está sempre ligada ao amor e à fé. Você vê sempre Paulo falando de fé, esperança e amor. Por isso, quem tem esperança não desiste, porque quem tem esperança tem fé em Deus, e sabe que Deus é Senhor da história. Então, no meio desse caos, o profeta tem uma experiência com Deus, no meio desse desânimo, no meio dessa tristeza. Ezequiel tem uma experiência com Deus que restaura a sua própria esperança. O Senhor vem a ele, o Senhor o visita, o Senhor fala com Ezequiel, e através dessa experiência sobrenatural que Ezequiel tem, Deus mostra a Ezequiel que deseja usá-lo para restaurar a esperança do seu povo. O Senhor quer fazer de Ezequiel um instrumento nas mãos dele.
eu e você, que cremos em Deus também, nós também estamos sujeitos aos sofrimentos e tristezas dessa vida, mas Deus quer fazer de nós instrumentos para restaurar a esperança das pessoas ao nosso redor. Preste atenção, vou falar novamente. Deus quer fazer de nós instrumentos para restaurar a esperança das pessoas ao nosso redor. E no capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel, no texto de Ezequiel 37, nós vemos que Deus pode restaurar a sua esperança, para que você seja um instrumento para restaurar a esperança das pessoas ao seu redor. E nós vamos ver aqui 3 passos que Deus dá no sentido de restaurar a nossa esperança, para fazer de nós portadores de esperança num mundo que já perdeu a esperança. Ezequiel capítulo 37, primeiro passo que Deus dá para restaurar a nossa esperança. Deus dá a você uma visão. Se Deus quer restaurar a sua esperança, Ele te dá uma visão. Ele leva você a enxergar algo que você não enxergava. Ele leva você a ver algo que você não estava vendo. Porque quando nós estamos consumidos pela falta de esperança, a gente fica assim muito cabisbaixo. A gente não consegue enxergar aquilo que precisa enxergar. Veja Ezequiel capítulo 37, nós vamos ver do verso 1 até o verso 10. Diz assim o texto: eu senti, é Ezequiel contando, eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale, e eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmo, e estavam completamente secos. Você consegue imaginar esse vale? Um vale imenso, coberto de ossos, e esses ossos estavam sequíssimos. Você consegue imaginar uma cena mais desoladora do que essa? Você consegue imaginar uma cena que expresse falta de esperança maior do que essa? Versículo 3. Então o Senhor me disse: homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? E eu respondi: Senhor meu Deus, só Tu sabes se podem ou não. Versículo 4. E ele disse: profetize a esses ossos, diga a esses ossos secos que deem atenção à palavra do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhes dizendo isto: eu porei respiração dentro de vocês, e os farei viver de novo. Eu lhes darei tendões e músculos, e os cobrirei de pele. Porei respiração dentro de vocês, e os farei viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Versículo 7. Então profetizei, conforme a ordem que eu havia recebido. Enquanto eu falava, ouvi um barulho. Eram os ossos se juntando uns aos outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriram de tendões e músculos e depois de pele, porém não havia respiração nos corpos. Imagina isso, o profeta obedece o Senhor, ele está profetizando, ele está dizendo: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor.
enquanto ele está obedecendo a Deus, enquanto ele está profetizando, um barulho de osso batendo. Imagina aquele vale, imagina o rebuliço, imagina o volume desse barulho, o vale inteiro, ossos batendo, e cada um se colocando no seu próprio lugar. Aí se formaram aqueles corpos, vieram tendões, vieram nervos, vieram músculos, a pele se formou, um poderoso exército, só que todo caído no chão. Versículo 9, então o Senhor me disse: homem mortal, profetize para o vento, diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos, a fim de que vivam de novo. Versículo 10, então profetizei, conforme a ordem que eu havia recebido. O fôlego da vida entrou nos corpos, e eles viveram de novo, e ficaram de pé. Imagina a cena, aqueles corpos se levantando, aquela multidão que enchia o vale, e havia tanta gente que dava para formar um enorme exército, e agora aquele exército estava de pé. Deus deu essa visão muito realista para Ezequiel. Ezequiel teve uma experiência, vamos dizer assim, uma experiência de realidade virtual. A visão que Deus deu a ele vivenciou essa experiência. Um vale de ossos, e o que chama atenção naquele vale, esses ossos eram numerosíssimos, e eles estavam sequíssimos, e era o retrato de um exército que perdeu a batalha, e que não foi sepultado. Essa era uma cena de extrema humilhação, porque naquela cultura, não sepultar o corpo de um morto era humilhação. Os mortos tinham que ser sepultados, mas aparentemente aquele exército perdeu uma batalha e foi largado lá para apodrecer ao sol, e já fazia tanto tempo que isso tinha acontecido, que aqueles ossos estavam já sequíssimos, não sobrou neles nenhum indício de que um dia houve vida ali, eram apenas ossos. E Ezequiel podia ter perguntado: Deus, por que o Senhor me colocou nesse lugar? Deus, por que o Senhor me colocou nesse vale que só tem osso? Eu já estou sem esperança nenhuma, agora o Senhor me põe num lugar que é um retrato do caos. Deus tem um propósito, Deus tem um plano para você. Muitas vezes Deus coloca você num lugar assim. Pode ser que Deus colocou você num vale de ossos secos, pode ser que Deus colocou você num lugar onde não tem vida, pode ser que Deus colocou você num lugar onde os ossos estão sequíssimos, no meio de pessoas que não têm esperança. E às vezes as pessoas que não têm esperança são pessoas que estão no seu lar, às vezes são pessoas que estão na sua casa, às vezes é no seu ambiente de trabalho, às vezes é ali na sua vizinhança, na sua escola, na sua classe, no meio dos seus amigos, aqueles amigos que você encontra de vez em quando, e você olha para eles e você vê que eles são como ossos secos, eles não têm esperança mais de que algo novo possa acontecer. E aí Deus faz uma pergunta para Ezequiel, tendo aquela visão fantástica, Ezequiel ali como se estivesse com uma experiência de realidade virtual, vivenciando aquela experiência, e o Senhor pergunta: será que esses ossos podem reviver, Ezequiel? E a resposta básica, a resposta óbvia seria não. É lógico que não, é osso, e está seco demais, está muito seco, isso aqui é coisa sem vida. Mas a resposta de Ezequiel nos faz pensar que tem coisas que vão além da nossa capacidade. Ezequiel sabe que a resposta óbvia é impossível, mas quando ele olha para Deus, ele diz: é o Senhor que sabe,
porque ele sabe que tem coisas que só Deus sabe, e tem coisas que só Deus pode fazer, porque Ele é o Deus do impossível. Eu e você não temos todas as saídas, mas Deus tem. Então Deus manda Ezequiel profetizar aqueles ossos. Talvez você seja alguém que está numa situação em que você não vê saída. Talvez você seja a pessoa que perdeu a esperança. E você pensa, como Deus pode me ajudar a levar esperança para as pessoas, se eu perdi a minha esperança? Deus manda Ezequiel profetizar. Ezequiel, profetiza para esses ossos. Profetizar é anunciar a palavra do Senhor. Profetizar é dizer o que Deus mandou dizer. Mas a gente profetiza para a gente que está viva, que tem ouvido que funciona, que consegue entender o que a gente fala. A gente profetiza para pessoas que podem entender, mas a gente não profetiza para coisas inanimadas, a gente não profetiza para ossos. Mas Deus manda Ezequiel pregar para aquele exército de ossos secos, sem vida, e Ezequiel obedece, porque afinal ele conhece o seu Deus. Ele sabe que Deus é o Deus do impossível, e mesmo quando Deus manda você fazer coisas que parecem absurdas, não é que essas coisas são absurdas, é porque você não sabe o que Deus sabe, e você não sabe o que Deus pode fazer, e você não sabe o que Ele pretende fazer. Depois Deus manda Ezequiel, então, primeiro Deus manda ele a profetizar aqueles ossos secos, ouvir a palavra do Senhor. Enquanto Ezequiel está falando, aquele rebuliço acontece, aqueles corpos são restaurados. Depois Deus manda Ezequiel anunciar a ordem de Deus ao vento. É interessante aqui que nesse capítulo, vento, fôlego e espírito, no hebraico é tudo uma palavra só. Pastor, como é que a gente sabe que hora é vento, que hora é fôlego, que hora é espírito? Pelo contexto da frase. E aí a gente percebe do que ele está falando, mas é tudo uma coisa só, é tudo uma palavra só que expressa três coisas diferentes. A gente tem umas palavras assim em português, não é? Palavras que querem dizer mais de uma coisa. Por exemplo, se eu falar banco, assim, fora de contexto, você não sabe o que é. Ou se eu falar manga, fora do contexto, você fica em dúvida. E essa palavra que está aqui, ela quer dizer espírito, ela quer dizer vento, ela quer dizer fôlego. E Deus diz para Ezequiel: Ezequiel, profetiza ao vento, para que o vento venha dos quatro cantos, dos quatro lados. E Ezequiel profetiza ao vento, e o fôlego da vida entrou naqueles corpos, e eles ficaram de pé, como um exército numeroso. O que faz a gente lembrar da criação de Adão, não é? Primeiro Deus forma o seu corpo do pó da terra, e depois Ele sopra ali o fôlego da vida, e aquele fôlego da vida vem, o vento obedece à ordem do Senhor, e entra naqueles corpos, eles começam a respirar, eles começam a viver, eles se colocam de pé, e Ezequiel fica espantado com aquilo, chocado com aquilo, pensando: o que será que isso quer dizer? Então preste atenção. Deus, quando quer restaurar a sua esperança, para você ser um portador de esperança, primeiro passo, Deus te dá uma visão. Segundo passo, Deus faz você entender essa visão. Deus lhe dá um entendimento dessa visão. Veja o versículo 11. O Senhor me disse, Ezequiel ali, admirado com aquela cena, vendo aquele milagre imenso acontecendo, ele diz: o Senhor me disse: homem mortal, o povo de Israel é como esses ossos, dizem que estão secos, sem esperança e sem futuro. Essa expressão aqui diz mais ou menos assim: nós estamos arrasados, nós estamos destruídos, acabou a nossa esperança secou. Israel estava seco na sua esperança, e Deus diz para Ezequiel: Ezequiel, eu te mostrei esse vale, para você entender como é que o povo de Israel está se sentindo, como é que o povo de Israel está se sentindo diante dessa situação, como é que está a tristeza, como é que está a falta de esperança. Eles estão secos na sua esperança.
Deus está mostrando ao profeta a realidade ao redor. Está mostrando que o seu povo está seco na sua esperança. Talvez o próprio Ezequiel estivesse assim, porque ele fazia parte daquele povo. Ele tinha os mesmos sentimentos daquele povo. Mas a palavra de Deus renova a nossa esperança. A palavra de Deus renovou a esperança de Ezequiel. A palavra de Deus fez aquele exército de ossos secos ganhar vida novamente. Talvez você também tenha perdido a esperança. Talvez você também esteja cercado por pessoas secas na sua esperança. Talvez essa falta de esperança veio com uma enfermidade. Talvez essa falta de esperança venha com a perda do emprego. Talvez essa falta de esperança tenha vindo de um lar desfeito. Talvez essa falta de esperança tenha vindo de um filho que está andando por caminhos errados. E o seu coração está apertado por ver o seu filho indo por esse caminho. E você já sabe que isso vai dar errado. Afinal tem tantas coisas que nos abalam, tantas coisas na vida que nos deixam tristes, há tantas coisas que nos fazem perder a esperança. Talvez um marido ou uma esposa que não quer Deus. Talvez uma pessoa que você conhece, mas que perdeu a fé. Talvez uma pessoa que não tem mais lágrimas, porque já chorou tanto, não consegue mais chorar. Um irmão na fé, que não consegue mais reagir à palavra de Deus. Está apático, está seco como aqueles ossos. E talvez você esteja cercado de pessoas mortas espiritualmente. Pessoas que estão andando longe de Deus e que tentam disfarçar a sua tristeza através de bebida, diversão, através de tanta coisa, para maquiar a tristeza do seu coração. Deus colocou você no meio de um vale de ossos secos. E ao invés de você ficar perguntando, Deus, por que o Senhor me colocou nesse lugar? Por que o Senhor me colocou nessa empresa horrorosa? Por que o Senhor me colocou nessa escola desse jeito que eu não estou acostumado? Senhor, por que o meu lar se transformou num vale de ossos secos? Como crer que situações irremediáveis podem ter solução? Primeiro, entenda, assim como Deus colocou Ezequiel no meio daquele vale, foi Deus que te colocou nesse lugar onde você está. Como crer então que pessoas mortas na sua fé ou mortas na sua esperança podem reviver? Preste atenção no que Deus está te mostrando. Preste atenção no que tem ao seu redor e que você não está percebendo. Preste atenção nas oportunidades que há no meio desse vale. Preste atenção, Deus pode fazer esses ossos reviverem. Deus quer que você enxergue além da situação. Deus quer que você olhe não apenas aquilo que está, mas aquilo que Deus pode fazer. Olhe para essa situação e pense no que ela pode se tornar se Deus agir aqui neste lugar. Tem coisa que você não consegue. Tem coisa que você olha e fala, eu já tentei, eu já orei, eu já fiz de tudo, eu já aconselhei, eu já chamei para conversar, eu falei de novo, eu já falei tantas vezes. Tem coisa que você não consegue, mas que Deus consegue. Deus quer restaurar a sua esperança, para fazer de você um instrumento da esperança dEle. Então o primeiro passo, para restaurar a sua esperança, Deus lhe dá uma visão. Deus chama você para olhar direito, e enxergar mais do que aparência, enxergar aquilo que Deus pode fazer. Em segundo lugar, Deus te dá entendimento desta visão. Deus ajuda você a entender o que ela significa. Deus falou para Ezequiel, esses ossos secos são o povo de Israel que está seco na sua esperança. Mas o terceiro passo que Deus dá aqui, para restaurar a nossa esperança,
Deus lhe dá uma missão. Deus chama você para uma tarefa. Preste atenção. Deus te dá uma visão, Deus diz que é para você olhar direito, Deus te dá entendimento, Deus te ajuda a entender que você está lá porque Deus te colocou nesse lugar. E então Deus te dá uma tarefa, Ele te chama para uma missão. Olha o versículo 12. O Senhor falando com Ezequiel: Ezequiel, por isso profetize para o meu povo. O Senhor tinha mandado Ezequiel profetizar para os ossos, e deu tudo certo. Agora o Senhor traz Ezequiel de volta daquela experiência visionária e diz para Ezequiel: Ezequiel, profetize para o meu povo. E aqui essa expressão meu povo é uma expressão carinhosa. Deus está expressando o seu amor pelo seu povo. Deus está expressando que o seu povo é importante para Ele. Deus está expressando que Ele tem uma obra para fazer no seu povo. Então Ele diz: profetize para o meu povo de Israel, e diga-lhes que eu, o Senhor Deus, abrirei as sepulturas deles, e os tirarei para fora. Deus está falando aqui de uma forma figurada, usando linguagem figurada. É como se aquele povo no exílio, é como se eles estivessem enterrados vivos. É como se eles fossem mortos vivos. É como se eles estivessem na sepultura. E Deus manda dizer: eu abrirei as sepulturas deles, eu abrirei as sepulturas do exílio, e os tirarei para fora. Essa frase que Deus usa me faz lembrar quando Jesus chama Lázaro para fora do túmulo. Lázaro estava morto, já fazia 4 dias, Jesus mandou remover a pedra, e Ele chama: Lázaro, vem para fora. E o que aconteceu? A vida entrou em Lázaro. Lázaro se levantou e veio para fora. E o Senhor está dizendo que vai fazer isso com o seu povo. Eu os levarei para fora, eu os tirarei para fora, e os levarei de volta para a terra de Israel. Eu vou abrir os túmulos onde o meu povo está sepultado, os túmulos do exílio, e vou tirá-los para fora, e aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Deus está fazendo isso pela glória do seu próprio nome. Deus está fazendo isso porque Ele mesmo é a maior bênção que nós podemos ter na nossa vida. Nós não podemos ter nada melhor do que o próprio Deus. Ele em si é a maior bênção que a gente pode querer nessa existência. E Deus está dizendo: eu vou fazer isso por mim mesmo, pela minha própria glória, porque eu sou a maior bênção para o meu povo. Veja o versículo 14. Porei o meu espírito neles, e os farei viver novamente, e os deixarei morar na sua própria terra. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Prometi que faria isso, e farei. Eu, o Senhor, falei. Depois que Ezequiel entendeu a visão, Deus lhe dá uma missão. Eu vou abrir as sepulturas do exílio, o meu povo está lá como mortos na sepultura, mas eu vou tirá-lo para fora, eu colocarei nele o meu espírito, e o farei viver novamente, farei esse povo que está morto na sua fé, morto na sua esperança, eu os farei viver novamente, e os levarei de volta para a sua terra, e vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Como é que Deus vai fazer isso? Ezequiel, do mesmo jeito que você profetizou para os ossos, vai lá e profetiza para o meu povo, semeia a esperança no coração do meu povo. Ezequiel, agora que você viu o meu poder, agora que a sua esperança voltou, eu quero usar você, Ezequiel. E Deus tem uma missão para cada um de nós, que faz parte do povo de Deus. Deus também quer restaurar a sua esperança. Nesta noite Deus quer restaurar a sua esperança para usar você, para transformar lugar de morte em lugar de vida. Na sua casa, no seu trabalho, no meio da sua vizinhança, na sua escola, na sua classe, na igreja.
Talvez você se senta aos domingos ao lado de alguém que já morreu na esperança, ou de alguém que nem vem mais aqui porque está sem esperança. Quando você começa a anunciar a palavra, vai começar um movimento, vai começar um barulho, vai começar um rebuliço. Quando você chamar essas pessoas que estão mortas para conversar, essas pessoas que estão espiritualmente mortas na sua esperança, quando você chamá-los para conversar e começar a falar quem Deus é, e começar a dizer o que Deus pode fazer, e quando você começar a encorajar essas pessoas, e quando você começar a dizer para ela: olha, Deus é assim. Talvez você já tenha perdido a esperança com seu marido, com a sua esposa, com seu filho, com o seu trabalho, com essa situação, com essa enfermidade. Talvez você já esteja conformado com a situação como ela é, embora ela te cause tristeza. Mas você pode dizer para essa pessoa: ouça a palavra do Senhor. Ouça a palavra do Senhor. Abra seu coração para a palavra. Eu quero vir aqui e abrir a palavra com você a cada dia, ou todo dia, ou toda semana. Eu quero ministrar essa palavra ao seu coração, porque essa palavra é a palavra de um Deus poderoso, e essa palavra vai restaurar a sua esperança. Deixe Deus usar você para restaurar a esperança das pessoas ao seu redor. Eu quero que você ore comigo. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos. E se você veio aqui hoje sem esperança, ou se você está assistindo da sua casa já sem esperança, talvez você caiu nesse vídeo sem querer, pensando: esse vídeo aqui vai ser a minha última esperança, eu não tenho mais nada que pensar na minha vida, eu já não sei mais nada, eu já não creio em mais nada, mas eu vou assistir esse vídeo aqui, quem sabe aqui tem uma palavra para mim, essa palavra é para você. Se o Senhor te colocou no meio desse vale, Ele te colocou para testemunhar aos ossos secos. Ezequiel possivelmente também estava sem esperança, junto com o povo, mas o Senhor lhe dá uma visão. Ao invés de ficar olhando para os ossos, olhe para aquilo que Deus pode fazer. E você pergunta: mas pastor, esse meu problema tem solução? Ezequiel disse para o Senhor: Senhor, é o Senhor que sabe. Talvez você já entregou os pontos, talvez você já desistiu, talvez você já falou: esse homem não se converte mais, não tem mais jeito, é melhor eu acostumar assim. E o Senhor está dizendo para você: não, não, essa mulher não responde, ela não quer saber de Deus, ela está muito fria. Não creia no que você vê, creia no que Deus pode fazer. E eu quero orar para que o Senhor restaure a sua esperança, para que você saia daqui com o coração cheio de esperança. E com o coração cheio de esperança você vai ministrar ao coração da sua família. E você vai dizer para a sua família: esse tempo vai passar. Vamos nos unir aqui, vamos orar, esse tempo vai passar, eu tenho esperança, porque hoje Deus restaurou minha esperança, porque hoje Deus me fez ver o que Ele pode fazer. E a história mostra que Deus tirou o seu povo do exílio, e levou o seu povo de volta para a terra prometida. Deus cumpre as suas promessas, porque Ele é fiel e verdadeiro. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir, ó Pai, que o Teu Espírito esteja ministrando ao coração desta pessoa que já tinha perdido a esperança. Eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor ministre ao coração dessa pessoa, como o Senhor ministrou ao coração do profeta Ezequiel, que também estava junto com aquele povo, no mesmo barco, na mesma situação, uma situação de tristeza tão grande a tristeza que eles não conseguiam nem louvar o Senhor. Ó Deus, eu quero pedir: restaura a esperança, dá uma nova visão, por favor Deus, mostra para os teus filhos qual é a razão de tudo isso, e mostra que o Senhor quer restaurar a sua esperança, para fazer dos teus filhos portadores de esperança, que levam esperança
àqueles que não têm esperança. Ó Deus, a nossa esperança está no Senhor. A nossa esperança vem da Tua palavra, que é a palavra de um Deus vivo e poderoso e amoroso, um Deus que restaura a esperança do seu povo. Ó Deus, eu quero pedir, se tem uma pessoa que está ouvindo esta mensagem e não faz parte ainda do povo de Deus, eu quero pedir, Senhor, que o Senhor atraia essa pessoa ao Senhor. Que você conduza que o Senhor conduza essa pessoa, Deus, que o Senhor conduza essa pessoa para que ela creia, para que ela se entregue, para que ela confie, para que ela se deixe repousar nos teus braços e nas tuas mãos. E Deus, por favor, restaura essa vida. Primeiro salva, primeiro coloca a fé no coração, e com a fé a esperança. A nossa esperança está no Senhor. Ó Deus, por mais difíceis que sejam os problemas, e por mais difícil que seja a fase da nossa vida, os nossos olhos estão no Senhor. Os nossos olhos não estarão mais nas circunstâncias, mas no Senhor, que é o Deus que faz ossos secos reviverem. Muito obrigado, Senhor, por esta mensagem. Muito obrigado por esta palavra. Senhor, que a vida volte, que a esperança volte a estes corações. Tira toda a tristeza e todo o desânimo. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.